Quero pela graça safuna bukira kwa nkhombo colocar em vocês kuika muna imwe ou nos vossos corações binangu mitima mwanu o amor rudo e o respeito na chilemezo pelas nossas mães. bukira kwa mayatu Toda aquela mãe wensene ule mai que num tempo se engravidou kuti panzidzimbo kana patupi e teve filho, babalamu mwana esta mãe akuti mai uyu precisa o nosso respeito. asafuna chilemezo chathu. Mas falado disso, kulongwa pepi há também mais que nós não temos que respeitar. unadzanya kubala kuti ive nkhafulo kwalemedzambo Aquelas que quando nasce, ale kuti angabala embrulha bebê no plástico, asamala kumpeta mwana vão uyu colocar na lixeira. mbaenda kamwika Esta mãe merece respeito. akuti mai uyu asafuna Não. chilemezo tai Glórias a Deus. amen. Dia das Mães. Siku ya dzimai Aleluia. O nosso profeta mneneri wathu desta era wandzidzuno disse, atepo e eu penso ndisaona mbwino os pensamentos da mãe, akuti ine ndisaenda kaona manyerezero amayi awo e eu tenho uma esta manhã. ine ndinayi bodzi maibesiyana Tenho também uma mãe, ndina mbodzimo maibesiyana mayi minha mãe. mayi wanga Pela graça de Deus, kukira kwa ntsizi za mulungu aqui ainda está conosco. akuti mpaka lero anayifi pasi pano apo E fico agradecido tepa natendeka por mãe. kukira kwa mayi uyu As irmãs jovens, akuti asista atsikana eu estou a pedir agora ndikupempha chinchino a todas aquelas que têm mães que estão aqui kwa nsene ali kuti ana amayi wawo kuti ali muno para levantarem. kuti alamuke Vai onde está a tua mãe, pawenda kuna mayi wako vai lhe abraçar pamkumbatira e lhe dar um beijo. pamtsontsonambo. Aleluia. Amen. Aquela que tem mãe aqui, Ule kuti anayi mayi wache levanta, lamuka vai abraçar a tua mãe kumbatire mayi wako e dá-lhe beijo. pamtsontsonambo. Yes, Ndimo mwemu. yes, Ndimo. yes. Eu não tenho mãe aqui, Ine ndibe mayi muno. senão também levantaria Kunja ningendera mukambo. e ia beijar a minha mãe Mbanda kantsontsonama mayi e wako. abraçar a minha mãe. Bandi É kumbatire. glorioso ter uma mãe. Pia mbiri kukhala muna Por mayi. isso o profeta, Natepa nenere. aleluia, pregou este sermão. Aparidza mphango izi. Dia das Mães. Siku ya dzimai. Aleluia. Tenho mãe. Ok? Oh, não está aqui hoje. Não está. Irmão Kembo está a criticar o pastor. Mbale kembo Diz que não, você tem mãe. Akutai munayi mayi. Irmã Lina. Akuti mulongo lina. Obrigado. Natenda. Dia das Mães. Siku ya dzimai. Já beijaram mamães? Mwamala kuwa mtsontsona mayi wanu. Abraçaram? Mwakumbatira. Mães foram abraçadas? Imwe adzimai mwakumbatirwa. Hoje estamos no Dia das Mães. Lero tili pa ntsiku ya dzimai. Aleluia. Hoje estamos no Dia das Mães. Lero tili pa ntsiku ya dzimai. Queremos falar somente sobre elas Napatilonge basi thangwe iwo. e não sobre nós, Tai thangwe ife. mas sobre as mães. Kwenye thangwe ya amayi awo. Glórias a Deus. O profeta diz: Mprofita songa tepa. coloca este Dia das Mães. Tikireni buku ineyi ntsiku ya amayi. Quero que você coloquem o parágrafo 30 Mutikire ndime ou 31. makumatatu na chibodzi pina. Queremos ouvir o que o profeta fala sobre a mãe. Funa tive kuti nenera solonganji. Tá ali. Pili apa. Escuta bem, não sou eu que estou a falar. Pesera mwadisi Só ndikonga. que esse livro, quando eu estava a ler, entrou muito em mim. Buku ipi kawerengemano yapita kakamwa ini. Aleluia. Amen. Vou ler aqui. Glórias a Deus. Pili kwa mulungu. O profeta diz: Iya kutepa. a mãe é tão formidável. Akuti mai uyu ngwa chikondi kakamu. Você sabe, Iyi usadziwa. a primeira que o recebe Wakutoma kuti asakutambira. nesta vida Pa upenyu é a sua mãe. ndi mai wako.
Menti? Profeta mentiu? Iya longo tambi hapa. É verdade, você pode dizer, eu nasci na maternidade. Mundu mweni ngongu twaenda balo kunyumba ngumi. A enfermeira, o que me recebeu, Akuti unya ngumi ndiye tambira. é caminho apenas. Ndi njira basi. Aleluia. Amen. A enfermeira nunca deu mama a você. Akuti nya ngumi chiko kupasa abere iwe. Recebeu-te, Akutambira inde. entregou-te a Bakupeleka dona. kuna munuchiro. Aleluia. A mulher é tão formidável. Akuti nkazi uyu ngwa chikondi Você sabe, a primeira que o recebe nesta vida Iye usadziwa wakutoma sakutambira kwa upenyu. é sua mãe. Ndiye mai wako. Ninguém pode tocá-lo, Palibe angamkuyemu. porque você é concebido Mwakuti iwe ndiwe kubalo. e ela carrega você Iye asakutukula iwe. sob o coração dela. Kati mwantimaji. E ela é a primeira a conhecê-lo. Iye ndiye wakutoma kukudziwa iwe. Glórias a Deus. Bili kwa Mulungu. Quando você faz nhé, Iwe ungalira kwene basi. a mãe olha para você. Mai mbakulangana iwe. Se tens algum sinal, Ngakauna chombo chinangomu chinthodi. oferiu-se alguma parte Chinango kwa zikampa kundu mnango. e tens sinal, Ipo na chipangisiro ichi. é a mãe que começa a ver isto. Imai asatoma kuona bebe. Não é o teu pai. Si pai wako tai. Então, com isso, Natepa. não estou a dizer Nendi kulonga kuti. para você desprezar o pai, Kuti iwe unyoze pai wako. porque a Bíblia disse: Mwakuti pai pelonga apa. honra Lemedza ao teu pai, pai wako. honra Lemedza a tua mãe. mai wako. Estamos juntos? Sibabodzi tai. Você vai dizer: não, o pastor falou muito da mãe. Mungonge tai mbusa A longa kamba kwa pessoa mais dzimanya bwana. importante na minha vida Mundu akufunika kamba upenyu é a wanga. minha mãe. Ndi mai wanga. Se há capulana, Ngaka kuna vou mafoya. dar a minha mãe. Pasa mai wanga. Se há sapato, Hakuna chusu. vou dar a minha mãe. Mai wanga. Se há chocolate, Hakuna vou chocolate. dar a minha mãe. O meu pai não é nada. Babanga sitai. Não. Honra teu pai Lemedza pai wako. e, consequentemente, Konthombo a tua mãe. mai wako. Para que se prolongue Kuti atimizike os teus dias na terra. siku zako pansi Que o pano. Senhor teu Deus Mwakuti mbuya Mulungu wako te dá. sakupasa. Glórias a Deus. Amen. E ela é a primeira a conhecê-lo. Iye ngwakutoma kukudziwa. E a primeira Wakutoma pono nesta vida kwa upenyu a segurá-lo. wakupata. Então, quando você nasce, ela é uma das primeiras mãos que toca você e enxuga as lágrimas de seus olhos. Natepa ungabalwa iye ndiye kutoma kukuika mmanja mwako. Pondo mbakupusa misozi yako maso mwako. Aleluia. Amen. A mãe, depois de nascer, Mayo uyu mwakumala kubala. depois de passar por aquela dor de parto, Mwakumala na kuambuka mapwa akubala. aleluia, ela olha para o bebê, Iye asalangana kuna as kumbano. lágrimas secam, Misozi ela começa a sorrir, Batoma ela kusekera. começa a ficar satisfeita. Batoma kutsanzaya Que iye. esta Kuti que uyu. estava a me doer na Iye barriga, akandipasa kupha mimba. mas é bom porque veio. Mpyadidi mwakuti yabwera. O amor da mãe, Akuti rudo ya mayi uyu. o amor da mãe Sipanje ya mayi uyu. é grande. Mchikulu. Pode nascer pequenino, Angabale pyache kamwana kankitikiti. ela Ndiye sabe lhe segurar. asanziwa kumphata kwake. Glórias a Deus. Porque é uma criança que saiu do corpo dela. Mwakuti ndi mwana adabuka m'manungu mwake. Aleluia. Diz que os seus olhos secam de lágrimas. Akuti maso ake asauma mwa misozi. Ela é a primeira a afogá-lo e amá-lo. Iye ndiwa kutoma kumpupusa pono kumfuna. E a falar suavemente Kondo mbakalonga mwa pansi pansi. com você. Na iwe. Você pode me perguntar: Iwe ungandibvunjise. pastor, Mbusa. como que eu vou falar suavemente Ndingalongata nimbu mwaudidimbu. com este bebê que não Na fala? kumbwa nimbu kuti nkhakulonga. Oh, não, minha mãe. Tayi mai wana. Esqueceste Wadwala que iwe. nasceu há muito tempo. Mwakuti wabala Mas o que eu sei Sadziwa ine. é que você, Iwe. quando punha ele no seu colo, Ukamwika. Você dizia. Ukalonga. nyarara mwana, nyarara mwana,
Mas ele está a ouvir isso. Você está a falar suavemente o bebê. Que às vezes você mente ao bebê. Mente ao bebê. Papai está a vir. Correpousado, viu? Aleluia. Está a falar ou não? Fala. Essas mulheres fechadas no quarto. Papai está no serviço. Tem um bebê. Conversa com esse. Aleluia. E gosto de ouvir isso. Ela é a primeira a amá-lo. A primeira a falar suavemente com você nesta vida. É sua mãe. Agora, eu penso que não existe uma honra suficiente que poderíamos dar a uma mãe. Não há coisa suficiente. Você pode ir da loja, vai comprar uma capulana boa, volta a dar à tua mãe. Não é suficiente. Ouviu, minha irmã? Jovem, está a ouvir bem o que estou te falar? Não é suficiente. Eu comprei arroz lá em casa, deixei arroz lá em casa. Não é suficiente. Não é suficiente. Você não pode pagar o bem que a tua mãe fez para você. Você não pode pagar o bem que o teu pai fez para você. Ora o teu pai, ora a tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra. E Deus te dá. Juntos estamos? A mãe é a primeira com a criança. É uma grande responsabilidade sua. O que aquele filho será baseado sobre o modo que aquela mãe inicie aquela criança no caminho que deve trilhar. Estamos juntos? Responsabilidade que a mãe carrega. A tua responsabilidade, mãe, não termina quando você dá seio à criança. Não termina que vai dar bibiró à criança. Não termina quando você dá um papo à criança. Tens uma grande responsabilidade, minha irmã. Qual a responsabilidade? O profeta diz aqui: a mãe é a primeira com a criança. E é uma grande responsabilidade sua. O que aquele filho será? Percebeu, minha irmã? E essa criança, se for ladrão amanhã, a culpa é da mãe. Se essa criança amanhã prostituir, a culpa é da mãe. A criança tem mais tempo com a mãe que com seu pai. Sabiam disso? Por isso, numa casa, quando os progenitores forem de diferentes tribos, este fala a sua língua, este fala a sua língua. A língua do papá não tem relevância em casa, porque você não tem tido tempo de estar com esta criança. Mas a mãe que ensina. Vamos falar em Dao. Ouvi um dia, estive a reparar no meu telefone. Vi, parece Mercy. Estava aqui a cantar. Mas estava a cantar em que língua? Na língua da mãe.
Era uma pregação aquela. akuti kali mphamvu zakupalidzidwe. Irmão Tito não tem força. Mbale Tito alibe mphamvu. Não tem força Alibe mphamvu. para dizer que eu sou uma série. Ine ndinsena mbwini. Ela não tem nada a ver com uma série. Iye ngapitira Mas mumasena. tem nada Mbwenye kuchira. a ver com a língua da mãe. Kulongera kwa Mas há mayi. uma justificação aqui. Mbwenye pana malongero apa. A criança Mwana uyu tem mais tempo com a ana mãe mdzukulu na mayi wache que com seu pai. kunja na baba wache. E a responsabilidade Natepa uoneri está sobre a mãe uli pakati pa mayi uyu. para poder acautelar a Kumatamisa situação do amanhã. nyaya ya mangwana. A responsabilidade da mãe, Akuti uoneri wa mayi que aquele filho, o que será amanhã, kuti mwana uyu depende de você, mãe. Setera kwa iwe mayi wache. Aleluia. Amen. Depende de você, Setera kwa mãe. iwe mayi wache. Estive a rir ainda esta manhã antes de eu pregar isso. Ndikaseka Eu majisiano. preparei esse sermão ontem. Akunda. Mas hoje de manhã, mal que eu peguei o meu telefone, Pada parende kutodzwanga. apareceu um casalinho Akuti aoneka banja. em que a mãe Akuti mayi defendia a filha akakumira mwana e o chwanga. pai Baba dizia: akalonga. mamãe, essa filha não pode comportar desta maneira. Akuti mayi mwana uyu mbaleke chita bwanchitaichi. Outra está aí a lavar pratos Unango ali apa mpaka suka mbale. porque amanheceu. Mwakuti kwa echi. Esta aqui Uyu está no Facebook. ali mwemu mu Facebook umu. Cata. Toko. Isso não é bom. Ipi mpyadidi tai. E a mãe Mayi veio. mbabwera. Não pode interferir na vida da minha filha. Leka kupitira kwa upenyo wa mwanangu uyu. Essa é uma boa mãe? Uyu mayi mbajidi. Será que essa mãe está a educar a criança mayi uyu akumulanga para mwana ser uyu? uma boa futura mãe? Akale Para ser uma mwana uyu trabalhadora? wadidi. Não! Wadidi. Habe. Dia das Mães. Siku ya mayi. Oh, temos que louvar a Deus Safuna tikuze Mulungu. por ter nos dado uma ocasião como esta. Batipasa ntaba lingana. Falarmos das mães. Batinonga kwa A amayi. mulher tem mais força Mkazi na mphamvu do kakamu. que o marido Lingana mamuna. na responsabilidade Mwakuonera do lar. kwa banja hii. Glórias a Deus. Bili kwa Mulungu. Mas o que me pega Bisa ndipata ini. é o futuro dos nossos filhos. Akuti umangwana wanatwa. Se não for bem explicadas essas nossas filhas, Ungakonda kala wakulangiza mwanita esses anatwa hawa. nossos filhos Anatwa amuna hawa. terão um futuro crasso, Anzaka na umangwana wa kuipa. futuro da rua, Umangwana wa ukalamise porque a mãe não jogou a sua responsabilidade. mwakuti mayi azikupata kuchutwa. A mãe é a primeira com a criança. Mayi ndiyo kutoma kwa É mwana. uma grande responsabilidade sua, Muonere ukulu wanu imu. que aquele filho será Kuti mwana anzakala baseado sobre o modo que anzakala aquela mãe, mazizikiro mwanjira kuti mayi aquela uyu mãe mayi uyu inicia aquela criança antomere no mwana caminho que deve trilhar. munjira kuti afuna famu. A mãe Mayi tem a responsabilidade de Deus anaoneri para colocar aquela criança kuti yamwike mwana no uyu caminho certo. munjira ya kufunikira. A mãe não tem que ser uma mãe sempre que defende o erro da criança. Mbaleke kala mayi kuti ndzidzo nsene asa kugumira kuphonyeka kwa mwana. A criança errou. Mwana ponya. Pai diz que não, eu Baba ditai. não. Tai. A mãe Mayi, o ambala we caiu. Você esse filho nasceu sozinho. Não. Tai. A responsabilidade, Akuti uonere hapo. de acordo com as escrituras, Kunyana malemba hawa. diz: honrem o teu pai, Akuti lemedza pai wako. honrem a sua mãe, Lemedza mai wako. porque senão não vais ter dias prolongados. Kangwaye njanji nsiku zako zizakhaza kugwandwa. Aleluia. Amen. Não vais ter dias bons, Kako zakhala nsiku zadidi pona. terá dias de problemas. Zakhala nsiku zanyato basi. E eu sei, Mandidziwa tem ine homem nesta cidade. kuti kuna wamuna wangu mzinda muno. Acho que sua mãe está presente agora. Ndisona kuti mai wache akoneka pano chinchino. Ele tem quase minha idade. Iye ali pafupi. Mas eu não digo isto para ferir a mãe, Ine nkhalonga pepi kuti ndiphekese mai uyu. porque ela tem mágoas suficientes, Mwakuti iye ana kuibirwa kukwana como todas as mães. ninga mayimbo ansene.
Mas o homem, mwenye mamuna o we que ele faz? asachitani Bebe. asamwa E ele bebe bastante. iye asamwa makukwanadi E quando ele fica muito bêbado, iye angakhala wachidagwa ele kamwe chega em casa pafika kunyumba e pula na cama com sua mãe. mbanumphira patalimba apa na mai wace mukuona Ei, é terrível isso, né? kakugosa pepetai Aleluia. E coloca seus braços ao seu redor. mbayika mikono yace mkhundu mwace E ele tem netos. iye ana azukulu Mas existe algo especial mbwenye muna chinthu chakufunika no afago de uma mãe. akuti mwakulongera kwa mai Aquilo parece levar a um lugar diferente ipi pisakhale que nada mais possa tocar. kuti palipo Isto liyokuye é nesta vida, humanamente falado. kulongera kwa upenyu uno wa unthu wakulongwa Glórias a tepa Deus. amen Oh, o amor da mãe tepa kufuna kwa mai para mim é um amor muito maior. una ine nkufuna kukulu Para mim é um amor muito maior. una ine ndi rudo ikulu Aleluia. amen Éxodo capítulo 1. Exodo chapter chibodzi Capítulo 1 de Éxodo. Exodo wakutoma Não desassocie da palavra. lekani Não kumwazana na fuja fala para longe da palavra. lekani kuthawira kutali na Diz fala assim a palavra de Deus. ikutepa fala mulungu Capítulo 1 de Éxodo. akuti ndime akutoma ya Exodo Versículo 15. ndime 15 Diz assim. E o rei do Egito ndipo mambo wa Igupta falou às parteiras das hebreias. alonga kwa anyakubazika a Hebrew Aleluia. amen Das quais o nome de uma era Sifra mwakuti mwayiwo m'bodzi wawo zinaja kali Sifra e o nome da outro era Pra. akuti dzina langu nyambaziki akalipua E disse. pati Aleluia. A nossa maneira de ler é diferente, não é? akuti tundu athu akuleka mkakusiyata Ele disse Pua. indalonga E ele pua disse Pra. kusalonga pwa Aleluia. E disse. pati Quando ajudardes no parto as hebreias ngakhala nkupedzambo mwakubazika kwa awo akazi a e Hebrew as virdes sobre os assentos, mbamuone imwe pakati pa pikhaziko se ivi for filho, angakhala mbana amuna matai-o. akuti mpheniye Mas, ngwenye se for filha, angakhala mkazi então viva. tepa mbakhale maso iye Então o rei do Egito mambo wa Igupta chamou as parteiras achemera nyakubazika e disse-lhes: mbapanga kuti por que fizeste isto? thangwanyo pita ipi Por que estava a falar isso? thangwanyo njanji kholonga pepe Porque no versículo 17, mwakuti 15 as parteiras, porém, akuti nyakubazika tepa por serem mulheres, pokhala makakazi por serem mães, bakhala nyakubala diz que pouparam, akuti awene achita kugashogasho temeram a Deus bagopa kwa mulungu e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. azikuchita ninga mambo Igupta Antes conservavam os meninos basata kacheketa Com kumbwana vida. awa mwaupenyu amor da mãe, chifunu cha mai amor da chifunu mãe. cha nyubala O rei disse para matar kuti mwaphe toda aquela criança que mwana nascer wenseni kuti angabalwa rapaz. phale Glórias a Deus. amen Mas nasceram muitos rapazes. kwenye abalwa zinja phale As parteiras anyakubazika não mataram. azikuapa Por quê? angwanjani Amor. akuti kufuna uku A mulher é mais sensível akuti mkazi ngokwetika kakamwe que homem. kulingana mamuna A mulher mkazi é mais sensível kwakukatika kakamwe que homem. kulingana mamuna Nós homens, ife amuna às vezes, midzi zinango não temos a sensibilidade chilibe chikwatiko ichi que a mulher tem. china mkazi Estamos juntos? pobodzi Então o rei do Egito natepa mambo a Igupta chamou as parteiras achemera e nyakubazika disse-lhes: bapanga kuti por que fizeste isto? thangwanyi njanji wapita pepi Por que fizeste isto? thangwanyi wapita pepi 18, brother. ja Já. Então o rei do
Egito, tepa mambo chamou Egipta as parteiras achemera e yobasika disse-lhes: Bapanga kuti por que fizeste isto? Sanguanyo pita pepi. Que guardaste os meninos com vida? bamwachengeta akhombwana amuna As maupenyu parteiras disseram a Faraó akutenya kubazika longo kuna Farao e que as mulheres hebreias kuti akazi aebri awa não são como egípcias, akuti azifanana ninge porque são vivas aweni e já têm dado à luz pondo abazika os filhos antes que a parteira venha a ela. akuti aweni asabanza kubala mbasata nyakubazika Egipta akuwafikira iwo. Aleluia. Amen. Então nós quando chegarmos a ela, ife tingafikira já iwo tem bebê. aweni nakhomwanika Como que vamos matar? tingamphetani. Aleluia. Amen. E o povo se aumentou, Anthu athimizika se fortaleceu muito. pondo mbapisika mphamvu E kakamu aconteceu que yachitika kuti as parteiras kuti anyakubazika temeram a Deus, agopa Mulungu estabeleceu-lhes casas. bapasa nyumba. Então, versículo 22. Makumi awiri Então ordenou Faraó tepa a longa todo o seu povo, kuna dizendo: anthu aja nsene a mbalongo todos os filhos que nascerem lançareis no rio, bwana amuna ansene anabaliwa awa aponyeni nyanzo mas a todas as filhas guardareis com vida. mbwenye kwana ansene akazi asiyeni m'maso. Eu estou lendo isso para você ver qual é a importância, ndikulenge ipi kuti muone kuti chifuno chikondo valor da mulher. kwa mtengo wa nkazi Aleluia. Valor da mulher. kwa mtengo wa mzimayo. Glórias a Deus. Amen. Capítulo 2 do versículo Chapter do Éxodo, cha versículo 1. Exodo ndime kutoma E foi varão da casa de Levi byakhala kwa mamuna nangu wa nyumba ya Levi e casou com uma filha de Levi. akutia chatambo na mwanankazi E wa a Levi mulher kono. concebeu mkazi uyo akana e pathupi teve filho. babala mwana E muna vendo que ele era formoso, mbaona kuti uyu akhali wa chipakiku cha dini escondeu-o 3 meses. akuti ambisa iye pa nthanda zitatu 3 meses. nthanda zitatu Escondeu a criança. ambisa mwana uyu Amor da akuti mãe. chifuno chenya kubala uyu Amor da mãe. chifuno cha mayi uyu Amor da mãe. chifuno cha mayi uyu Merece valor você, mãe. isatema kulemedzwa E mbalanga hoje estão aqui a xingando. lero ali pano mbakanyada byawo Graças a mamã akuti unakunsisi que kwa mayi nasceu você. akubala iwe Aleluia. Glórias a Deus. mbiri kwa E Mulungu nós também fomos nascidos. ife mponda balwambo Graças a minha mãe. akuti akuza mayi wanga Irmão Branham disse: mbale pano kutepa dou valor à minha mãe. nalemedzambo mayi wanga ine Aleluia. amen Dou valor à minha mãe. nalemedzambo mayi wanga Glórias a Deus. Porque ela foi uma mãe que me cuidou. iye akhala mayi atichengeta E o irmão Branham disse: mbale pano kutepa quando nós éramos garotos, pakhalife aphale nós nascemos numa família muito grande. ife tabalwa pa banja ikulu kakamu Nascemos numa família muito grande. tabalwa pa nyumba yakulu É que kakamu éramos muitos filhos. tikhale ana azinji Que às vezes papá midzinango baba derrapava para poder dar de comer. akatchendambo kuti akwanise kuikha chakudya Não conseguia. ne akakwanisa Às vezes punhado de pouco arroz. midzinango pinango kapanambambo Que não chegava para todos comerem. kafikira kuna anthu Escuta senaje bem o que o irmão Branham vese disse. amalino nga Diz que mamãe cozinhava esta pouca comida. mayi akaphika chakudya ching'ono ichi Colocava na mesa. mbayika patalimba Ela fazia de conta iye akachita kuti que não tem ninga fome. alibe njala mayi uyu Sentava na mesa, bakakhala tebo olhava os filhos a mbalangana comer. ana mbakadya Ela levantava, iye mbalamuka saía, Babuca. deixava as crianças a basiya comer. ana mbadya Amor da mãe. akuti chifuno cha mayi A mãe tem sido muito rara. zizinango zakaba kune Que quando compra uma bolachinha para a criança, angagula kabulasha kuna mwana que ela distribua essa bolacha com ela. kuyimba chigawa apo zimene iye Dá a criança. iye asapasa mwana Come lá, meu filho. mjabe yangu mwanangu Se é frutagelo, ngakhala ndi chupa lá, meu filho. ati mwana Ela não interessa que as iye coisas dela alipasa kuti ficassem pintadas bakhala com a kutchinyika cor de pingo. na Mas ela continua iye mene tsogolo para a criança. mbambala mwana uyu Aleluia. Amém. Amor da mãe. akuti chifuno cha mayi uyu Levantar da mesa. mbalamuka pa tebo apo Deixar petizes a comer. basiyana ng'ono mpakati Ela como se fosse uma pessoa iye mbakhaninga munthu que não kuti tem fome. alibe njala Papá como se fosse uma pessoa baba mbakhaninga munthu que não tem alibe fome. njala O importante não é para nós. chakufunika Mas o chikwatayi importante chakufunika é para os filhos. cha anawa Devem comer. tafuna kuti adye Aleluia. amen
Por mais que não haja nada em casa. babikhonde kuoneka chinyumba nyumbapo. Eu não sei aqui, alguém já dormiu à fome por motivo de criança? Ine ngazi kuti kuna munthu Ah, quem já fez isso aqui? alipo chipata. Eu quero ver uma mão ou duas. Que eu já dormi à fome inda gonamo na em njala. prol dos meus filhos. Akuta thangwa yananga. Quem é? Bani. Ninguém. Palibe. Porque vocês têm, não é? Munapimu. Aleluia. Se não tivesse, Ngakha munapitai. dormiriam também com fome. Ninga magonamo na njala. Mas desde que as crianças Kukira pakuti ana awa comeram alguma coisa. ajambo chinthu. Aleluia. Deus vos abençoe. Mulungu pakumboneni. Amor da mãe. Chifuno cha mai. Diz que e a mulher Ndipo mkazi uyu concebeu e teve um filho. babala E mwana. vendo que ele era formoso, Paona kuti iye akhale wadidi kakamba. escondeu 3 meses Ambisa iye pa nthanda zitatu em casa, pa nyumba pono. sem pessoas saberem Anthu pakhonda dziwa que Joquebede Kuti- nasceu. Joquebede abala. Joquebede tem um filho. Joquebede na mwana. Aleluia. Amen. Vocês sabem que uma mulher quando nasce Iye musadziwa kuti mkazi angabala. é difícil de se esconder, Mpya kunenza kuti iye porque os abisemo. seios ficam cheios de leite. Mwakuti mazama Por mais que você não consiga falar, ngakhale kwakweza as pessoas veem anthu asaona que essa irmã Kuti mulongo nasceu uma criança. abala mwana. Porque os mamas Akuti mabere awa queixam. asalonga. Mas Joquebede, Mwenye Joquebede. eu não sei o que ela fazia. Ine nkhadziwa kachita njiye. Não sei. Ine nkhadziwa. Porque tinha tempo Akanawo mdzidzi. naquele esconderijo da casa Paubisa kwa mwana para uyu. amamentar a sua filha. Maenda kamwesa mwana uyu. Aleluia. Chegou o tempo, Wafika mdzidzi. não podendo, porém mais escondê-lo, Kumbisa mwana uyu. tomou uma arca de juncos Akuti akwata kamojiya ka mitete. e abetumou com betumes, Mbayitsinga na betume. abetumou com pés Mbayitsinga. e pondo nela o menino. Mbamwika mwemu mwana uyu. O amor da mãe. Akuti chifuno cha mai. É verdade, estamos no tempo terrível. Mwandi mwenti pa ndzidzi ogosha. Faraó quer matar esse meu filho, Farao asafuna kumpa mwanangu. quer entregar esse meu filho Asafuna kumpesa mwana uyu. no rio Nilo para os crocodilos se Nyanza alimentarem. ya Nilo kuti ng'ona Mas eu não zinji. vou permitir. Ine nkhatairisa. Veio uma ideia nela. Abwera manyezero Vou kwa iye. fazer um berço. Akuti nachita katalimba kachi. Vou fazer um cesto Tinachita ninga chakukwera de junco. cha mitete iyi. Por que junco? Sangwa njanji Igual mitete iyi. Branham diz. Bana kuti O junco akuti mitete era iyi. tipo de erva Akuti kali do rio Nilo. ya tsanga Que ya nyanza Nilo iyi. Os crocodilos Kuti ng'ona não brincavam nos juncos, ne zikasenzekambo mmaudzone awa. porque o junco Mwakuti maudzone awa era cheiroso akhale akhwema e o crocodilo ndipo ng'ona izi não gostava daquele cheiro de junco. ne zikakomerwa na khwema ya tsanga E iyi. apareceu uma ideia da mãe, Oneka manyezero uma mãe que ama mai kuti o asamfuna. seu filho, Mwanache. uma mãe que Mai kuti ama asafuna. aquela criancinha pequenina. Mwana uyu wang'ono uyu. Diz que vou fazer uma arca Akuti ndakachitambo kamodzi yambo de junco. katsanga iyi. Fez essa arca, Bachita kamodzi yaka. betumou por dentro e fora. Bakatsinga mkati na kunja kwene. Aleluia, mas o junco ainda cheirava. Mwakuti tsanga Cada vez mais, Pondo kwa mwenyenyatu. cada vez mais. Mwakunyanyiratu. Aleluia. Amen. Tomou esta arca de junco Bakwata iye ka senso kamaudzo aka. e betumou com betume Mbaka zilima. e pondo nela o menino Bayika mwa iye kombwanu uyu. após nos juncos Mwemu mwa maudzo awa. à borda do rio. Bamweleka wika mkwetekwete mwa nyanza iyi. Aleluia. Amen. Glórias a Deus. Amor da mãe. Akuti chifuno cha mai. Amor da mãe. Kufuna kwa mai uyu. Porque fez aquela arca Tangwanya chita moji ya com ulu. fé no Na coração. kutenda mkati mwacho. Sabia que crocodilo Wadziwa kuti ng'ona izi não vai chegar perto disso. zinamfikira tayi mwana uyu. Crocodilo Ng'ona izi há de fugir. zinathawa. Crocodilo Ng'ona izi não vai comer o meu filho. sakwanisa kunja mwananga uyu. Mas isto fez-lo pela fé. Ipe pichita bukira O amor da mãe chikhulupiriro cha mai produz fé. cha bala chikhulupiriro Que esta fé kuti chikhulupiriro ichi defende a vida da criança. chisagugumira upe
upenyo wa mwana uyu. Uma mãe no tempo de frio, Mai pa ndzidzi wa a mphepo camisola que ela usa, akuti kamisola savala iye olha para a criança. valangana kuna mwana uyu. Por mais que a criança esteja também com uma Wakala camisola, mwana nakhala vala mas a mãe ainda mete a criança mai asankwata mwana mbamwika pono na sua katu camisola. mwemu kamisola yake. Para quê? Unanji Que a criança deve aquecer. kuti mwana kwese kupitsidwa Deve aquecer. safuna kupitsidwa. Eu posso morrer, Ini ndingafi não pyanu tenho problema, Nimenyatwa. mas este meu bebê Mwana yanga uyu deve ser defendido. asafuna kuti agugumirwe. Amor da mãe, Kufuna kwa mai, amor de mãe. kufuna kwa mai. Oh mãe, Nanganani mai você está de parabéns Iwe esta muli manhã. maulidi majibesiano. Hoje é o teu Lero dia. ni siku yanu. Nós honramos a você. Iwe mezani kwa Hoje é o teu Lero dia. ni siku yanu. Nós fazemos honra a você. Iwe chitemezi kwa Temos iwe. uma continência Isapasa que chimiriro nós damos à mãe. isapreka una mai. Honre o teu pai. Lemedza pai wako, Honre a tua mãe. lemedza mai wako Para que prolongue os teus kuti dias ntsiku zako zitimizike aqui na terra. pansi pano. Aleluia. Aqui na terra. Pansi pano. Escuta bem o profeta falar. Vesera maneno nga profeta Parágrafo 34. ndime makumatana binaye. Você sabe, Iyi usadziwa homem como Moses, mamunamu ninga Moses se eu pudesse atribuir qualquer coisa a seu caráter, ngakaini kufunamu kupasamu chindu isto kwa foi moyo porque wake. ele tinha uma mãe enviada por Deus. Ipi pyaoneka tangu iye akana mai wa kutumwa na Mulungu. Aleluia. Amém. Você sabe Iyi usadziwa que foi ela quem orou, akala iye Jokebedi anamata Jokebedi e ansiava por este bebê. kono mpaka mfuna kumbwanu E quando ele nasceu, panobala iye era ela quem falava suavemente akaliye mai uyu akalonga mwajidikodiko com ele. na mwana uyu. Aleluia. Amen. Como dissemos anteriormente, Ningatalonga mandulu as mulheres akazi comunicam-se com seus filhos, asakwanise kupita muchivirana anaji comunicam-se com bebês asachedzerana na kumbwana mais enviadas por Deus. awa anyakubala kutumwa na Mulungu. Mas se for uma mãe enviada por Satanás, Ngakandi mai wa kutumwa na Satana pega esse bebê, asampata kumwana uyu até dá, põe-lhe boa roupa, mbamvazika wadidi embrulha-lhe, vai deixar na porta de alguém. mbamwika pansuo kwa muntumu É mãe esta? nya maimbo nei Não é esta mãe siye mai uyu que Deus gosta. asafuna Mulungu. Queremos uma mãe. Kuna mai Queremos uma mãe. funambo mai A mãe que ama o bebê. mai kuti asamfunambo A mãe que ama a criança. mai kuti ana rudu na A mãe que ama a família. mai kuti asafuna banja iyi. Glórias a Deus. Amen. Deus te abençoe. Mulungu bakumbonera E quando ele nasceu, padobala iye era ela quem falava suavemente com ele. akaliya akalonga majidikudiko na mwana uyu Era ele que o abraçava akaliya akankumbatira e fez a arca mbachita mwajiya e uyu colocou nos juncos. mbayika mautu Quando o seu pobre coração pala kuti timajo estava pansi partido. Estou ukapekeka colocar o meu filho aqui. kuika mwananga pano Não sei se Deus ine nkhazi kuti vai Mulungu fazer, munachita mas tenho fé ndakutenda que este Deus que me deu essa kuti Mulungu criança andipasa mwana uyu será o mesmo Deus anakhala Mulungu que vai bodzene cuidar do meu bebê. anadzamuonera mwananga uyu. Glórias a Deus. Escuta. vesera mwanini Então em seu coração, natepa mumtima mwace parágrafo 35. makumi matatu na pishanu Então em seu coração, natepa mumtima ela mwace sabia iye que akadziwa ele havia nascido para um propósito. kuti iye mwana uyu akadabaliwa muchifuniro E então levá-lo e colocá-lo no próprio canto dos crocodilos, natepa mbamkwata mbamwika pa mbuto ile yang'ono izi lá no rio. mwemo nyanza umu Por fé, nakutenda ela fez aquilo, iye apita pepi sabendo que Deus pazi kuti Mulungu era capaz akalokwanisa de cuidar dele. kumonera mwana uyu E para resumir, kuti tichite o kwakwa amor de uma mãe akuti chifuno cha mayi é a ação do caráter e da sua fé. akuti ndi mabasa a chimiro cha kutenda kwace Glórias a Deus. mbiri kwa Mulungu Pois a fé mwakuti chikhulupiriro não se apoia sobre as areias movediças, nkhabe kuphatika do kupita que kwa mataka pode ser kupamba visto
isto. Mwapili A vingaoneke. fé Kutenda. descansa solenemente Usapuma basi sobre mpamvu. inabalável rocha da eterna Pakati pa mwala kwenda kutekenyeka kwenda huko. palavra de Deus. Ndiyo fala ya Mungu. Pois pela fé, Makuti makutenda. diz a Escritura, Asalonga malemba. ela fez isto. Iye nkazu ya vita bepi. Aleluia. Deus vos abençoe. Mulungu mbakumbonene. Glórias a Deus. Você está aqui nesta hora? Muni pano pangu ino. Parágrafo 36 Makumatatu na pita tatu. diz assim: E a fé Chikubiro ichi. pode se firmar na rocha, Chingaimire pa mwala hapo. onde as ondas estão batendo Pale kuti mabimbi na akumenya. base, Pepo pa zikilo ibo e zetu. olha diretamente Langa nani na mkwenda. face da morte. Pa tsogolo pa E imfa. sabe que isto Bazuku dipi. será só pouquinho, Pinza kala basi mas mabakono. a fé Mwe pode kutenda. olhar através do mar Kungalangane para pingana bara aquele que hii. disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Maula sanguti ine ndine kulamuka na E upenyu. deixa até mesmo de ouvir Mbasiya makuvambo. as ondas Kuti mabimbi akumenya tani. golpeando. Amen. Aleluia. Este era o tipo de fé Ukali mtundu wa chikubiro. que a mãe de Moses tinha. Kuti mai wachi Mose Ela kanako. o ensinou Iye e amfunjisa. o criou no Mbanchengeta. palácio de Faraó, Munyumba ya Farao. ensinando-lhe Mbamfundisa que ele kuti. havia nascido Tiya para kadabalwa. propósito, Na chifuniro. que Jeová Kuti Jehova. havia respondido Akatatambira sua akatawira. oração. Na matuachi. E ela, Iye. ele, Iyembo. não poderia ter tido uma professora melhor. Ninga kalamu taye ndenya kufunjisa wadidi. Aquilo foi o que ajudou a moldar o caráter que Moses tinha. Ipi pia kalapire pia chinja. Maimiliro akana Moses ya. Eu disse Indalonga. que o tempo maior Nzidzukulu. está com a mãe Ulina mai. junto à criança. Kupozipenda mwana we. E estamos a ver aqui Tikuona hapa. a Joquebed Joki bed. influenciou a Moses até Moses saber Paka Mose que kuziwa. não era filho de filha de Faraó. Akaini mwana wa mwanankazi wa Farao. Influência da Akulichipitira. mãe. Chamai. Aleluia. Amen. A mãe Mai nyakubala. é o amor que ela tem. Akuta naye rudo. A mãe Mai we. não quer que o seu filho seja batido. Kafuna kuti mwanache amkhwenkwe kunja uko. Ela entra na guerra. Iye asapita Ela mmenyano. prefere Iye asafuna morrer kuferamu na luta kwa kumenyano. por motivo do filho. Na tangu mwanacho. Aleluia. Amen. Esse caráter que Deus colocou Ndiwo maimiliro daika mulungu. numa mulher. Munkazi. Aleluia. Numa mulher. Munkazi. Glória a Deus. Parágrafo 43. Makumanai na pitatu. Veja você, Langana iwe. uma criança ouve a sua mãe. Mwanambo asa verambo mewaji. Estamos juntos? Tivobodzi. Uma criança Mwana ouve a sua mãe. asava mewaji. Você que diz que criança não fala, Imwe ndi musangu kuti mwana nkhalo. mas eu estou te dizendo hoje, Tiupanga lero. criança fala, há uma Kuti- comunicação Kombwanu ya salonga pana mapitirano pepo. entre a mãe Pakati pa mai e a criança. na mwana uyu. Você pode não perceber, Imu ngakonde kupivesesa kwa. mas a mãe entende Kwenye mayu a asava. linguagem do bebê. Malongero akombwanu uyu. Aleluia. Amen. Veja você, Langana iwe. uma criança Mwanambo ouve a sua mãe. asava kwa mewaji. Aquela mãe Mai uyu. tem jeitinho que Ana machitiro consegue wachi asita que a iye. criança ouve. Kuti mwana uyu amve. Quando se fere, ela vai até a mãe. Akuti mwana uyu angakwazika pinangu kupekeka asaenda mpaka kuna mewaji. Aleluia. Corre onde está a mãe Mbatamangira kuna mewaji. para consolo Kuti ampate. antes de ir ao pai. Mbasati mwana kutamangira kuna mewaji. Antes dessa criança ir ao pai, Mbasati mwana kutamangira kuna mewaji. primeiro corre onde está a mamãe Chakutoma satamangira kuna mewaji. para o consolo. Kuti akwanise kumpata-pata. Aleluia. Amen. Para o consolo. Kuti akwanise kumkumbatira. Porque ela esteve primeiro com ela. Mwakuti iye ndiye akoneka mwakutoma na iye Você mwana. sabe?
E há dom que Deus dá a uma mãe ndipo kuna chipo chisapasa mulungu na mayo para ser daquela maneira. kuti akhale mwa njira E ineyi. eu quero dizer uma verdadeira mãe. Inafa ndongi mayi wa ndi mumwenedi. Tá a perceber, minha mãe? Mukubvesesa mayi. Você tem que ser uma verdadeira mãe. Usafuna ukhale mayi wa ndi mumwene. Glórias a Deus. Mbiri kwa mulungu. Glórias a Deus. Mbiri kwa mulungu. Não tem nada a ver que o seu filho já cresceu. Ibile basa kuti mwanako akulatani byachi. O amor da mãe, Chifuno cha mayi ela pode não conseguir angakonde kakwanisa quecar a criança, kumchukula mwana porque huyu já cresceu. wakuti akula. Mas o amor da mãe Chifuno cha mayi por esse filho kuna mwana huyu é maior. chikulu. Estão de parabéns, mamães. Zaniko wa mayi Nós recordamos de vocês hoje. tisakumbukira kwa imwe lero Fizeram bom trabalho. mwachita basa lili Cuidar desses vossos filhos. akuti kuwachengeta anawo. Mantenham assim. Imirani tepa Mas o melhor caminho para educar os vossos njira filhos ya didi kuti mwalangize nanu é caminho de Deus. ndi njira ya mulungu. É caminho de Deus. Ndi njira ya mulungu. Não indica a criança o caminho de emoções. Leka kunthonya mwana ku njira ya matsipiro tayi Não. tayi Põe a criança no caminho de Deus. muyike mwana mu njira ya mulungu. Glórias a Deus. Amen. Você está aqui nesta hora? Muli pano pango ino Espero que Deus possa lhe abençoar. safuna kuti mulungu wakukomboleni nangu udaliseni Aleluia. Amém. mayi uyu. E há dom que Deus dá a uma mãe akuti kuna chipo chiseka mulungu na para mayi na mayi ser daquela maneira. kuti akhale mwa njira ineyi. E eu quero dizer uma verdadeira mãe. kuna ndonge mayi wa ndi mwenedi. Porque há mães que não são verdadeiras. kuna amayi kuti siya ndi mwentayi Uma pequena coisa. chinthu ching'ono Na criança. amulitha mwana Solo ninga babako. akuti kabesa como teu pai. Já vimos isso. Hivi tapiona bevi. Quer dizer, papá só é que é mal da fita. akuti baba ndiye wakuipa pa njira iyi. Solo ninga babako. akabesa como mtoto wa pai. Mapanda ninga babako. akuti unyenzi ninga pai wako. Como assim? Como assim? Vyakhata ntepa. Como assim? Vyakhata ntepa. Irmão Branham está a tranquilizar as mães. Mbale Branham akumatamisa amayi awo. Está a tranquilizar as mães. akuamatamisa amayi awo. Diz assim o irmão Branham. akutepa mbalo. Há dom kuna chipo que Deus dá a uma mãe chisapasa mulungu na mayi para ser aquela maneira. kuti akhale mwa njira ineyi. Eu quero dizer uma verdadeira kuna mãe. ndonge mayi wa ndi mwenedi. Agora eu creio que as mães chinjino sere kuti amayi awa são honestas. awene mbakulungama. As mães amayi awa são pies. awene mbauchikondi. Aleluia. Amen. Mas eu creio ine sitawira que tal como o dia das mães, kuti satema ninga ntsiku ya amayi 44, makumi anayi na binayi. mas eu creio ine sitawira que tal como o dia das mães, ninga ntsiku ya amayi como este ninga iyi é uma negociata. akuti ngumalonda Ganham muito dinheiro com flores. awene anyamasitolo coisas asawira tais. kubirika kamwe na pinthu Porém, o kulepo. dia das mães ntsiku ya amayi deveria ser todo dia. ninga khala ntsiku sensene. Não lhe enviar punhado de flores no dia das mães. sikuntumiziramo pinango kafufuka Porém, amá-la. mwenye kumfuna iye. Por isso eu disse: ndalonga tepa. quem tem uma mãe aqui ana mayi pano apa vai abraçar a sua. vai ndokoni kankumbatire mayi uyu. Aleluia. Amen. Vai dizer: mãe, obrigado. ndolongani kuti mayi napeka tikuta. Aleluia. Amen. Deus vos abençoe. mulungu Não é só comprar flores. sikungulira maluwa basi tayi. Não, não basta isso. ipi nkhakwana Ela vai comer flores? anadzaja maluwa awa Não. tayi. Compre uma coisa valiosa. mkwenimo chinthu cha mtengo. Ó, filhos que estão a trabalhar. ana anaphata basa awa. Se a tua mãe ainda está em vida, ngakhama wanu ali chimaupenyu faça ver a tua mãe chiteni kuti que aonedi você cresceu kuti wakula graças a ela. akuti nkhombo kwa iye. Graças a ela. nkhombo kwa iye nkaso. Graças a ela nkhombo kwa iye. que te nasceu. Amen. Faça o bem para ela. mchiteni udidi kwa iye. Não é oprimir a sua mãe. sikumfinyira mayi wanu tayi. Não. tayi. Faça o bem para ela. mchiteni udidi. Glórias a Deus. mbiri kwa mulungu. Eu estou muito satisfeito hoje dakomera kakamwe lero falar sobre o Dia das Mães. bandilonga kwa ntsiku ya Mas amayi. naturalmente mbwenye o mundo comercial dziko ya malonda se iyi apega bastante em coisas assim. isaphata kakamwe pinthu E ngaivi. isto desvaloriza
a mãe. ipi ngapasa nthaba kuna mayi uyu. Glórias a Deus. Amen. 45. Makumi manane na pishanu. Ela apreciaria. Iye ningasiyiramo. Ela apreciaria Iye ningasiyiramo. muito mais Kakamwe. simplesmente se assentar e conversar com ela Basimbo iwe mbawukhala mbawuchedzambo naye. só um pouquinho. Basi panzidzimbo ng'ono. Ainda sembiwa. Eu fui casado. Eu estou na minha casa. Ndili pa nyumba panga. Não posso ir em casa de mamãe. Kabla mwana kunyumba kwa Aquilo mayi. de mamãe já passou. Pia mayi Não pia passou. Pyazipita tayi. Por mais que você tenha uma vida luxuosa, Iye ungakhale na unthu wakujeka kakamwe. estás a viver bem. Mukulapa mwadidi. Teu marido comprou um helicóptero para você voar. Akuti mamunako akugulamo chikhubukubu kuti ufambe naye. Você não anda na estrada. Iwe nkhafamba Quer m'misewu. ir para a cidade. Usafuna kwenda kumzinda. Cupu, 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 cupu. Iwe usafuna Mas wenye. tens que ter um tempinho, Usafuna kanako ndzidzi. minuto Akuti de kandzidzi ir ng'ono. ao lado da sua Kakwendambo mãe. kumkhulu kwa mayi wako. Falar, conversar com ela. Mbawulonga chedza naye. Estamos juntos. Tipabodzi. Costuma fazer isso? Musapichita bebi. Fazem isso vocês? Musapichita bebi imwe. Ou saiu da escola, tirou mochila aí. Mwabuka ku skulu, mwaponya mushila Já hapa. estás na cozinha. Muli mkichini. Já está na cozinha. Muli mkichini. Entrou rato, cani. Pakuti chiro anumbirambo mwemu. Entrou rato Chiro humano. apitambo wa unthu mwemu. Não tem nada a ver se mamãe passou Iye bem. alipi basi kuti mama apinango ali mwadidi. Olha, não tem nada se viu mamãe. Alipi nango amuona iye mayiwache. Não sabe onde que ela está. Kadzi kuti alukoni. Não. Tai. Irmão Branham diz assim. Mbale brama kutepa. Diz assim. Akutepa. Ela apreciaria Iye ningasiyiramo pepe. muito mais Kakamwe pono. simplesmente se assentar Basimbo kukhala. e conversar com ela Pamuchedza naye. só um pouquinho. Basi pandzidzi ng'ono. Escrever-lhe umas linhas, Mbamulemberambo pina mizere dar-lhe pinango. afago nos ombros, Akuti mbamumpatampatambo dar-lhe mapewa umu. beijo no rosto, Mbamumtontonambo kwa nkhope apa. dizer-lhe que Mbamumpanga você kuti iwe a ama. usamfunambo iye mayi wako. Estamos juntos, meninas. Tipabodzi atsikanamo. Vocês, a maior parte das vossas mães existem. Akuti imwe azinji ningamawana limaso. Façam isto. Chitani pepe. Glórias a Deus. Mbiri kwa Mulungu. Aleluia. Amen. Isto irá muito além do que todas as flores Ipi que pinadzenda kakamwe pudesse kuchali pingana maluwa comprar awa. é uma floricultura. Pinango kufunambo kugulambo mbutombo ya maluwa iyi. Isto é verdade. Ipi nguni pomweni. Aleluia. Olha no amor da mãe. Langanani musipanja mayi. Olha no amor da mãe. Langanani muchifuno cha mayi. Eu quero que você olhe no amor da mãe. Safuna kuti muone musipanja mayi. Primeiros Reis. Madzimambo kutoma. Primeiros Reis. Madzimambo kutoma. Primeiros Reis. Madzimambo kutoma. Primeiros Reis. Madzimambo wakutoma. Capítulo 3. Akuti chapter pitatu. Versículo 16. Mkati mwache 13. Versículo 16. Mkati mwache 13. Diz assim a palavra de Deus. Isalonga tepa fala ya Mulungu. Então vieram duas mulheres Natepa abwera akazi awiri. prostitutas ao rei Awa auputa kuna mambo. e se puseram perante ele. Mbayimira patsogolo pache. E disse-lhe uma das mulheres: Ndipo alonga mbodzi nikankazo. Ah, Senhor é meu, Langanani mbuye Mulungu wangu. eu e esta mulher moramos numa casa Ine na nkazi uyu zakhala nyumba ibodzeni. e tive um filho Ndabala mwana. morando com ela naquela casa. Vandikhala naye pa nyumba E ibodzeni. sucedeu que, Ndachitika kuti ao terceiro dia, pa ntsiku chitatu depois do meu parto, mwakumala kubala kwanga. também esta mulher Konthombo nkazi uyu teve um filho. abalambo mwana. Estamos juntos? Bobodzi. Aleluia. Estávamos juntas. Tikhale bodzi pene. Estranho, nenhum estava conosco. Chaulendo Na casa. palibembo akhana ifemba nyumbatu apo. Senão nós
ambas naquela casa. kunja kwa hivi wili watu kwa nyumba ineyi. E de noite, Cha usiku, escuta bem, vesera malini. de noite Cha usiku, morreu o filho desta mulher. afa mwana wa nkazi uyu. Portanto, se deitara sobre ela. Natepa nguti iye angonera mwanache. E levantou-se à meia-noite Mbalamuka pa chijiti. e me tirou ao meu filho Mbandibusira mwananga we. do meu lado, Ukundu yanga. do meu lado, dormindo a tua serva. Mwakuti ine ndikana chitulo chakapa. E o deitou no seu seio. Tepa mbamuika kundu yachi. E a seu filho morto Mwanache kufa uyu. deitou no meu seio. Mbamuika kundu yanga. Já lemos isso alguma vez, né? Tabirenga pe mtsivaji. Aleluia. Amen. E levantando-me eu pela manhã Bandilamuka ine kumajibese. para dar de mamar a meu filho, Nipase mwakuma mwananga. eis que estava morto, Akadafa. mas atentando pela manhã para ele, Ngwenyini mbandezera kumajibese kwa iye. eis que não era o filho que eu havia tido. Ine ndalokomana kuti mwana uyu akhali wanga afetaye. Aleluia. Amen. Mãe, Mai quando nasce, angabala logo no primeiro dia, pansiko kutoma ela tem um tempo de observar bem o seu ana bebê. nzidzo kundingisisa kakamukhombwana yace. Esse bebê é parecido com quem mesmo? Akuti mwana uyu alanda yani. Comigo? Ine Eu mesmo. kamphuno nkhabodzikene. Esta boca Mulomu é minha. ngwangadi. Pega no braço, Mkono mbampata. mas tem uma palma boa. Iye ana manja didi. Aleluia. Amen. Todos os sinais da criança, Akuti pipangiziro penseni pya mwana uyu. ela sabe. Iye asabidziwa. Qualquer incidente que acontecer Akuti shumasi pone ngoneka pepo. perante muitos bebês, Patsogolo pa khombwana zinji. ela vai saber que o meu bebê é. Iye anadzanzindikira kuti mwananga ngushushu. Estou a mentir mais? Ndikonga utambi mwenye kubala. Esquece? Musanduala. Esquece? Musanduala. Não, Tai. esquece. Então, uma das mães, Mbodzi ninga mai apa. quando dorme, parece saco. Iye asagona ninga khonyo. Aleluia. De qualquer maneira, Munjambo ipone byache. o braço nas narinas da criança. Akuti nkono mumphuno ya mwana Às tsanzikire byache. vezes ela dorme Midzinango toda asagona. nádega no corpo da criança. Akuti matako ansene manungu mwa mwana utsamire byache. Não sabe se ela está a respirar. Iye mbakonde kuti mwana kumari Está a byangu respirar. nangu na kuma. Ela está no crrr. Iye ali mu krokoto byacho. Estou com muito sono. Akuti chitulo chandifikira A kakamu. criança morreu. Mwana afa. Quando despertou, Padatumuka iye. a criança morreu. Mwananga afa. Papá vai dizer o quê Baba natulonganjire. antes que aconteça coisas aqui? Basati kuchika pininga na ipi. Vou roubar bebê daquela irmã Ndinenda kamvimbinisa khombwani wa sister ule. por aqui. Bandimwika pano Vou apo. pegar esta, Bandikwata uyu. vou pôr lá. Bandimwikira iye. Ainda fez isto. Iye apicha bebe. E de noite morreu Cha usiku afa. o filho desta mulher. Mwana wa mkazi uyu. Por quando se deitara sobre ele, Mwakuti iye angonera. levantou-se à meia-noite Balamuka chichiti. e me tirou ao meu filho Bandisika mwananga. do meu lado, Akuti khundu yanga. dormindo a tua serva. Bandigona ine E pya. o deitou no seu seio, Mbamwika. e a seu filho morto Mwanaji wakufa uyu. deitou no meu seio. Mbamwikira kwa ine. E levantando-me Bandamuka ine. eu pela manhã para dar de mamar a meu Unipase bere mwananga. eis que estava morto, Ndamona kadafa. mas atentando Ngwenye mbandi. pela manhã para ele, Kumachibesi eis que mwenye. não era o filho que eu havia tido. Ndaenda kaona kuti uyu akalile mwananga lobalaine bana tai. Aleluia. Amen. Então disse a outra mulher: Natepa longo na kazi nangu. não, Tai. mas o vivo é meu filho, Akuti wa maso ngwanga ine. e teu filho, Mwanako o morto. ndiwo wakufa uyu. Porém, esta disse: Uyu alonga tepa. não por certo, o morto é teu filho, Akuti simo tai. Wakufa uyu meu ngwako. filho, o vivo. Mwananga ngwa maso. Assim falaram, discutiram. Tepa mbakalonga. Lutaram. Yesana matondo mbamenyana. Aleluia. Amen. Oh, mãe. E assim, Natepa. entenderam? Vamos na esquadra. Aenda kaona kuti mphadidi ife tende ku squadra uku. Este problema Akuti nseru tem que ser ouvido hoje zafuna uviwe lero no tribunal. ku nyumba ya utongi.
Conheço o meu bebê. Ini zanziwa kwa mwana yangu. A mãe conhece o bebê dele. Maya zanziwa kwa mwana yake. O que faz com que ele conheça? Sajira nipano kutia nziwe. Amor. Akuti chifuno ichi. Amor da mãe Rudo ya mai. é muito grande. Chikulu kakamu. Glórias a Deus. Amen.